Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Guilherme Perini, hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da hematologia do Grupo Américas. E vamos falar sobre linfoma de célula do manto. Obrigada, Guilherme, por estar aqui novamente na TV Abrale. Para começar, eu gostaria de saber o que é linfoma de célula do manto. Quando a gente fala de linfoma, né, eu já falei isso acho que em outros vídeos, a gente tem, na verdade, várias doenças que a gente divide em dois grandes grupos. O linfoma de Hodgkin, os linfomas não Hodgkin. Dentro dos linfomas não Hodgkin tem um subtipo chamado de linfoma de células do manto. Por que esse nome vem? Porque quando você olha na biópsia o corte do linfonodo e você tem os vários folículos linfóides, era a última célula que circulava esse folículo. Então era como se fosse um manto abraçando o folículo. Daí o nome de linfoma de células do manto. Por isso que chama assim. Exatamente. Ou linfoma do manto. O que é interessante é que hoje a gente entende muito dessa doença. Então não é só esse aspecto morfológico da biópsia. Hoje a gente já sabe qual que é a mutação que ocorre, quais são as proteínas que estão hiperexpressas, qual que são as características dessa célula. Então, esse linfoma que preenche essas características, a gente vai chamar de linfoma de células do manto. Ele tem vários tipos? O linfoma de células do manto, ele também tem alguns subtipos. O que é mais importante saber, existe uma variante chamada blastoide, em que as células são maiores, tem uma apresentação mais agressiva. Então, dentro do subgrupo de linfoma de células do manto, tem esse subtipo em especial. Esse é um linfoma mais agressivo? Então, durante muito tempo, antigamente, a gente considerava inicialmente como um linfoma indolente. Na verdade, a gente brincava, né? Era o jeito que a gente falava, que ele juntava características de agressivo, porque ele tinha um comprometimento muito significativo do paciente, e características do indolente, que era justamente o fato de você não conseguir curar com quimioterapia. Hoje em dia, a gente coloca ele mais no polo dos agressivos, no sentido de que a gente precisa tratar com terapias mais intensificadas. Com isso, os resultados dos tratamentos melhoraram muito com o passar do tempo. Então, ele é curável? Hoje, a gente considera curável aqueles pacientes que vão ser submetidos ao transplante halogênico. Todos os outros, a gente vai controlar a doença. A boa notícia é que antigamente a gente tinha uma alta mortalidade desse linfoma. Então, estudos antigos, se a gente for pegar, mais ou menos 25% só dos pacientes que passavam aqueles 5 anos de vida. Hoje em dia isso aumentou bastante. Por quê? Porque tem a ver com a gente entender as doenças. Então, a gente tratava como linfomas indolentes, como RCVP, R-fludarabina, não funcionava tão bem. Depois a gente começou a tratar como linfoma agressivo, como linfoma difuso, com R-CHOP. Os resultados também não eram tão bons. Até que a gente entendeu que precisava se utilizar outras drogas, principalmente a citarabina, fazer uma consolidação, uma manutenção, e com isso a gente melhorou muito o prognóstico desse linfoma. Ainda bem, né? Que tudo vai mudando. Graças a Deus. Mas tudo passa pelo conhecimento das doenças. Quanto mais a gente entende elas, melhor a gente consegue desenhar os tratamentos para ela. Como é feito o diagnóstico dessa doença? Como todo linfoma, geralmente vem através de uma biópsia, e de linfonodo principalmente. Uma característica do linfoma de células do manto é, ele pode ter células circulando, é o que a gente chama de linfomas leucemizados. Então, a imunofenotipagem pode sugerir esse diagnóstico. E ele tem uma alta taxa de infiltração em trato gastrointestinal. Se você for fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia em todos os pacientes com linfoma de células do manto, mais ou menos 80% dos pacientes vão ter pólipos no intestino ou no estômago, que se você biopsiar, pode vir como linfoma de células do manto. Então, às vezes o diagnóstico vem de uma endoscopia, ou o paciente está tendo algum quadro gastrointestinal, faz uma colonoscopia, biopsia e vem como linfoma de células do manto. Quais são os sintomas para essa doença? Tá, então assim, como todos os linfomas, o sintoma principal é o linfonodo aumentado, é a íngua, que geralmente não dói, em vários locais do corpo. Isso geralmente é o mais comum. Qualquer lugar do corpo? Qualquer lugar do corpo. E que todo mundo espera que apareça no pescoço, debaixo do braço. É que o pescoço e debaixo do braço visível. É mais fácil da pessoa perceber. Então, o homem, quando vai fazer a barba, percebe. A mulher, obviamente, tem um cuidado, né, estético maior que o homem. Geralmente percebe quando olha no espelho. Então, esse é o sintoma principal. E pode estar associado com aqueles sintomas que a gente chama de sintomas Bs, né? Febre, sudorese noturna, daquelas que o paciente acorda encharcado, e perda de peso. Agora, o linfoma de células do manto, ele pode ter algumas apresentações mais características. Então, como eu falei, existe uma chance grande
grande de infiltração no trato gastrointestinal. Então é descrito pacientes com dor abdominal, sangramento nas fezes, tudo isso pode ser um sintoma de linfoma de células do manto. E tem uma parte desses pacientes que podem ter células, linfócitos do linfoma circulantes. Então pode vir um achado de hemograma. O paciente colhe o hemograma, tem uma linfocitose e aí na investigação vem como linfoma de células do manto. Qual a incidência desse linfoma? É relativamente raro, né? A gente está falando aí, ele varia em torno de 6 a 7% de todos os linfomas não Hodgkin. Então ele é, mesmo dentro do grupo dos linfomas não Hodgkin, um linfoma mais incomum. Mas a gente acaba vendo, eventualmente, esses pacientes e é uma doença que ganhou muito nos últimos anos. As terapias mudaram muito, surgimento de novas drogas, a nossa capacidade de diagnóstico também melhorou bastante, então é mais comum que a gente veja esses pacientes. E ele é tratado da mesma forma? O tratamento é parecido com o do não Hodgkin? Graças a Deus, não. Então, tentativa de tratar como linfoma indolente ou agressivo não era tão boa. Até que um grupo nos Estados Unidos, no MD Anderson, inventou um protocolo chamado Hipercevad, que é um protocolo bastante agressivo, mas que mostrava resultados muito bons. E aí, estudando por que esse resultado era tão bom, eles viram que existia uma droga no Hipercevad, que era a citarabina, era mais importante no protocolo. Então, todos os protocolos a partir daí vieram sendo com a incorporação da citarabina. Então hoje você pode fazer, por exemplo, ciclos alternados de R-CHOP com RDAP, só o RDAP e outras combinações com a citarabina. E depois dessa fase de indução a gente consolida com o transplante autólogo. Esse é hoje o tratamento para pacientes elegíveis, ou seja, pacientes que toleram um transplante autólogo. Aqueles pacientes que não toleram, a gente acaba lançando mão de outras drogas. E aí uma droga nova recentemente no Brasil, que é a bendamustina, tem resultados muito promissores também. Existem tratamentos suficientes hoje no Brasil ou ainda tem muita coisa não disponível aqui? Sim, se a gente for pegar a primeira linha do linfoma de células do manto para pacientes elegíveis, a gente faz mais ou menos o que é feito em qualquer lugar do mundo, né? Alguma terapia baseada em citarabina, transplante autólogo e manutenção com rituximab. Isso, obviamente, é uma realidade para a saúde suplementar. No SUS, a gente ainda tem dificuldade do rituximab para outras histologias, como o linfoma de células do manto. Para pacientes idosos ou que pacientes não toleram terapias mais intensificadas, a gente pode fazer o R-CHOP, que é uma coisa que a gente faz aqui, mas também tem a bendamustina com rituximab. Alguns planos pode ser um pouco mais complicado de conseguir. Agora, no cenário da recaída, aí a coisa começa a ficar um pouco diferente. Por quê? Porque uma das medicações, que é o ibrutinib, não está ainda aprovado no rol da ANS como terapia. Ele está aprovado pela Anvisa, mas ainda não faz parte da cobertura obrigatória. Espero que isso mude no próximo ano, que é quando a gente tem essa revisão. Essa é uma medicação super importante, mas que nem todos os pacientes no Brasil têm acesso. Tem acesso, né? Isso que é ruim. Muito ruim. A gente sempre luta, né? Para que a gente consiga. E a Brale, inclusive, faz um papel muito legal nisso, para a gente conseguir essa medicação para os pacientes. Qual a sobrevida desses pacientes? Antigamente, quando a gente não tinha esses tratamentos mais eficazes, a estimativa era que mais ou menos 1/4 só dos pacientes, ou seja, 25% dos pacientes, sobreviveriam os 5 anos. Com essas novas terapias, os dados mais atuais que a gente tem é que 80% desses pacientes vão estar vivos em 3 anos. Ou seja, a gente está saindo de um patamar em que a minoria dos pacientes estaria vivo, para onde uma maioria dos pacientes estaria vivo. E é sempre importante a gente falar que quando a gente fala de sobrevida em qualquer doença, a gente não fala sobrevida da doença, é qualquer sobrevida. Linfoma de células do manto, a incidência dele é entre 6ª e 7ª década de vida. Então, uma parte desses pacientes que vieram a falecer nesses estudos morreram de outras causas. O paciente teve um infarto, teve um derrame. Às vezes nem complicações mesmo, outras doenças que o paciente na 7ª década de vida pode ter. Todos os pacientes devem ser tratados nessa doença? Então, existe uma parte pequena dos pacientes que pode não precisar de tratamento. Hoje em dia, você pode até esperar o tratamento, esperar o paciente ter sintomas para tratar, mais ou menos como a gente faz com linfoma folicular. Mas o tempo de espera é muito menor, com exceção de uma parte dos pacientes que tem esses linfócitos circulantes. Quando eles só têm esses linfócitos circulantes, eles podem ter, então, um tempo bastante longo sem precisar tratar. Então, essa estratégia que a gente chama, né, do termo de inglês de watch and wait, que é esperar e vigiar, né, acaba que pode ser feito para o linfoma de células do manto. Mas, de novo, são poucos pacientes que vão conseguir fazer essa terapia durante muito tempo. Obrigada, Dr. Guilherme. Eu que agradeço. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal da Brale. Faça seus comentários. E obrigada, hein? Tchau, tchau.